Olha o buzinaço aí agora em frente à Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Quem quer trabalhar, eu tô funcionário pra pagar, rapaz. É imposto, IPTU, imposto de renda, não para. E o trabalho tá parado, como é que a gente vai pagar as A empresária aqui revoltada. Protesto dos empresários contra o... Fala, seus mal diagramados, talvez na nossa história nunca tenhamos passado por uma semana tão triste. Tivemos a maior média móvel de mortes pela Covid, atingimos mais de 270 mil mortes e, infelizmente, colapsamos os sistemas de saúde da maioria dos estados. Mas, mesmo com essa situação catastrófica, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está confuso sobre como adquirir vacinas. Ele até tentou resolver as coisas, claro. Mas como tem aquela incapacidade até mesmo de enviar um simples e-mail, até agora a Pfizer disse que não recebeu nenhuma mensagem do ministro brasileiro. Talvez tenha caído na caixa de entrada da Michelle Pfeiffer ou da Sylvia Pfeiffer. Sabemos como o nosso general de 3 estrelas é atrapalhado das ideias. E nada é impossível. Já o presidente, que provavelmente mantém o general no governo só para provar que não foi o militar mais burro que já saiu do exército, não chega nem a tentar esse tipo de manobra. Muito pelo contrário, ele prefere continuar na base da bravata de boteco e dizer que ia comprar vacina na casa da sua mãe. Isso mesmo, da sua mãe. Porque eu já fui na casa da minha mãe e não encontrei nenhuma dose de Coronavac sobrando por lá. Nos últimos 7 dias ainda tivemos a direita histérica nas ruas. Rinha de deputados sobre tratamento precoce na Câmara. Governadora de Dakota do Sul celebrando que o estado nunca tomou medidas contra a Covid. E Flávio Bolsonaro dizendo que você pode comprar um imóvel com taxas de 3,5% ao ano. Negócio da China, hein? Como não iniciar esse vídeo com o excrementíssimo presidente da República na sua sina interminável de adiar a aquisição de vacinas para combater a Covid? Eu sei que ninguém mais aguenta olhar para ele, mas é impressionante como esse excremento humano continua sem se sensibilizar com a situação e a rodar por aí sem máscara só para provar o quanto é viril, né? Embora o bucho estufado e a pele macilenta de quem morreu e não deitou indique o contrário, né? Agora que a cloroquina está embaixo, o verme que veste uma faixa presidencial foi atrás de um novo elixir mágico, o spray nasal de Israel, que nem liberado foi, mas que o Jair já conta como sua tábua de salvação na pandemia, após apostar também, em ivermectina e ozônio retal. Você tomou o seu ozônio retal, Matias? Eu sou uma piada pra você, Bezi. Eu tomei. Ok. Gostei tanto que voltei outras 25 vezes. Vou me disfarçar de gato normal agora, pois estou desconfortável com esse assunto. Mas quando o assunto é vacina, ele fica irritado e manda vocês buscarem na casa das suas mães. Tem idiota que a gente vê nas mídias sociais, na empresa, né? Vai comprar vacina, só for na casa da tua mãe. Nem no bar eu vejo esse tipo de declaração, porque boteco também tem decoro. E xingar a mãe é um dos tabus mais sagrados que não podem ser quebrados dentro de um bar. Entendo de verdade a situação frágil dos comerciantes e prestadores de serviço em uma pandemia misturada com crise financeira. E sei muito bem que nem todo mundo é Luciano Hang ou Junior Durski, que até podem fechar, mas não querem, já que realmente comprar boneco do Lucas Neto na van e pão com carne louca no Madeiro é serviço essencial para todo o povo. Mas mesmo compreendendo a situação do pequeno empresário, eu não podia deixar de trazer essa cena de uma empreendedora da cidade de Feira de Santana, na Bahia, que foi protestar em frente à prefeitura local contra o lockdown. O motivo para eu ter selecionado esse vídeo é simples de entender. Ela completa o bingo da classe média estereotipada do Brasil, que se acha milionária. O carro dela, um Jeep Renegade. Os negócios, uma loja de roupas e acessórios, e o marido é dono de um posto de gasolina. Agora, a pose e o discurso é de gente que acredita ser a maior responsável pela arrecadação da cidade em que mora, como se só ela pagasse impostos no país. E tudo fica melhor porque é narrado por um daqueles locutores de lojas de sapatos de bairro da periferia. É maravilhoso, dá uma olhada aí. Olha o buzinaço aí agora em frente à Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Quem quer trabalhar, eu tô funcionário pra pagar, rapaz. É imposto, IPTU, imposto de renda, não para. E o trabalho tá parado, como é que a gente vai pagar as A empresária aqui revoltada. A gente quer trabalho, eu tenho funcionário pra pagar e minha empresa tá fechada.
fechada, a empresa do meu marido fechada, isso não existe. Qual é a empresa da senhora? A gente que sustenta, é a gente que sustenta aqui, rapaz. Qual é a empresa da senhora? Eu tenho uma loja de bolsa, sapato e acessório, meu marido tem posto de gasolina, a gente deve mentir, gente. É triste de ver a gente passando fome. Protesto dos empresários contra o... Flávio Bolsonaro, a Valentina Caranda Familícia, comprou o 20º imóvel nesta semana. Diferentemente daquele seu vizinho que investe em pequenos sobrados para locação, ele preferiu colocar a grana em imóveis de padrões superiores, como um apartamento de 2 milhões de reais na Barra e uma casa de 6 milhões no setor de mansões Dom Bosco, em Brasília. A aquisição deu o que falar nesta semana, porque muito se questionou sobre como ele pagaria o financiamento de 3 milhões de reais que ele fez no Banco de Brasília. Mas é claro que depois descobriram que a casa era do namorado de uma assessora do ministro João Otávio de Noronha, do STJ, que votou contra a quebra do sigilo do senador, e que ele conseguiu a melhor taxa de financiamento da história do mercado nacional, mesmo sem ter renda aprovada pelos padrões do banco para isso. Mesmo assim, ele teve a moral de gravar um vídeo dizendo que Sim, isso é possível para qualquer brasileiro. E mais uma vez a imprensa tenta construir uma narrativa criminosa em cima de uma simples compra e venda de imóvel. Eu já sabia que isso podia acontecer, né, porque é comigo, mas eu não vou deixar de fazer nada na minha vida por medo de como a imprensa vai explorar ou distorcer isso. Então, sendo bastante objetivo, eu vendi um imóvel que eu tinha no Rio de Janeiro, vendi uma franquia que eu possuía também no Rio de Janeiro e dei entrada numa casa aqui em Brasília, e a maior parte do valor dessa casa está sendo financiada num banco, numa taxa que foi aprovada conforme o regimento familiar, como qualquer pessoa no Brasil pode fazer. você conseguiu financiar a sua casa? Eu tô pagando aluguel, vou ter que me mudar já pela segunda vez, Matias. Minha nossa, finalmente eu achei que você não ia sair da minha casa nunca. Mas ele deve estar se referindo àqueles brasileiros humildes, né? Que comem pão com leite condensado e usam camisas de time falsa. Eu, infelizmente, ostento demais tomando cerveja Colorado e comprando Funko e colecionando também cabelos brancos. Tá aí o segredo do meu fracasso imobiliário. A TV Câmara é uma emissora que só nos oferece grandes emoções em dias de votações históricas. Fora desses momentos, a chatice impera nesse canal, que ainda assim costuma ser relativamente melhor que a Rede TV, mesmo quando está fora do ar. Porém, de vez em quando, os nobres deputados da casa nos brindam com momentos interessantes e discussões cheias de frases de efeito. Foi o caso do embate entre os deputados Giovanni Querini, do PL do Rio Grande do Sul, e Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. O político gaúcho pegou o microfone para defender, em março de 2021, que a população deveria continuar usando o tratamento precoce, porque assim as UTIs não estariam lotadas. A fonte dessa declaração, vocês sabem, é a mundialmente reconhecida Universidade Zap Zap, sediada em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Em seguida, o petista mineiro pediu a palavra e questionou: beleza, Giovanão? Não, tranquilo. Então, o mundo todo é idiota e só vocês sabem a verdade sobre tratamento precoce com cloroquina? E diz a experiência clínica, senhor presidente, que ivermectina, hidroxicloroquina, zinco, azitromicina e as práticas integrativas e complementares, porque saúde é um estado físico, mental e espiritual das pessoas. E nós precisamos tirar essa questão política de contrariedade ao tratamento precoce. Hoje os hospitais estariam vazios se nós tivéssemos feito tratamento precoce. Genocidas são esses que mandam fechar, e depois querem auxílio emergencial, que mandam fechar e depois querem somente a vacina. Obrigado, vamos tratar precocemente essa doença. Obrigado, deputado Rogério Correia. Alô? Presidente, eu fico abismado de ver pessoas receitar até hoje cloroquina. Será que o mundo todo é feito de idiotas e imbecis? Que o mundo todo seja majoritariamente idiota, eu não tenho dúvidas, Rogério, mas pelo menos em outros países, os responsáveis pela saúde parecem não ser do mesmo nível intelectual do Pazuello, que já é uma vantagem. Gilson Machado, ex-sanfoneiro da Abratur e atual ministro do Turismo,
passou a semana fazendo o que a pasta exige. Turismo pelo Brasil, mais especificamente em Tianguá, no Ceará. Vocês sabem que eu sou bom de geografia? Claro que eu conheço lá. Numa plateia cheia de gado, em um vídeo com trilha sonora de início de filme de guerra, ele solta as seguintes pérolas. É muito fácil você se acomodar e contemplar a banalização do profano. Seja lá o que isso significa, é uma boa construção de frase para agradar o gado, já que tem palavras difíceis, mas significado nenhum. Eu procurei no dicionário e não entendi. Do nordestino, cuidar do mais pobre, não é monopólio de um partido ou de uma gestão. Isso é uma conquista de todos nós brasileiros. E o presidente Bolsonaro logo logo vai dar uma boa notícia a respeito do auxílio emergencial. Não é fácil, presidente Bolsonaro, fazer a coisa certa. É muito fácil, às vezes, você se acomodar e apenas contemplar a banalização do profano. E ele continua e diz que se fechar tudo, não vai salvar as vidas de quem está na UTI. Não é tirando o emprego de quem trabalha com turismo, não é tirando o emprego de quem trabalha no setor de hotéis, de restaurantes, do trabalhador, que você vai salvar quem está na UTI. E essa pérola nem é dele, é do dono do Coco Bambu, que quer ter o direito de continuar aberto vendendo camarão congelado com creme de leite Parmalat e de analisar o cenário pandêmico sendo formado em vários nadas, né? Bom, depois que Ana Paula Henkel falou sobre vacina, qualquer um pode falar sobre tudo, né? E o que dá para sentir nessas falas é que Gilson já entrou no clima da nova ocupação. Tá tão poderoso que o Jair até emprestou o Hélio Negão para ser assessor de assuntos aleatórios pro amigo. Subiu de vida e não vai mais precisar ficar tocando Ave Maria na sanfona pro chefe. O que a Bia Kicis não é um primor de inteligência e sabedoria, não precisamos reforçar aqui. O que precisamos reforçar sempre é que, se você pretende prestar concurso para procurador, não tenha receio da dificuldade e das suas capacidades. Se ela passou, você também consegue, vá em frente. Afinal, a deputada federal, que ainda pode ser a presidente da CCJ na Câmara, é o tipo de tia do Zap que confunde pegadinha televisiva com experimento científico. Em seu perfil no Twitter, Bia compartilhou um vídeo de um homem que passava um papabolinhas em vez de termômetro nas pessoas que entrariam num comércio. Para ela, aquilo era um experimento psicológico que demonstrava como as pessoas aceitavam novas condições sem raciocinar e sem questionar. Sim, Dona Bia confundiu um quadro de um Ivo Holanda gringo com um experimento científico. Aí dá pra entender porque eles são tão negacionistas. Aliás, quem caberia bem num experimento científico do tipo é o próprio gado bolsominion que concordou com a deputada nos comentários. Agora que não podemos mais falar do sobrinho de um certo presidente da América Latina, teremos que recorrer a novos, insanos e interessantes personagens da gadosfera para continuar a provar como eles são extremamente caricatos. E talvez essa nova figura pode vir de um destino inesperado. Garanhuns, a Suíça pernambucana. É de lá o vereador Thiago Paes, que, no meio de uma pandemia, está em uma luta diária contra a adoção dos pronomes neutros no Brasil. É isso mesmo que você ouviu. Basicamente, Thiago dá uma de Don Quixote e fica lutando contra moinho de ventos, já que ninguém está propondo isso em Garanhuns. O melhor de tudo é que, felizmente, a maioria do povo de Pernambuco não cai muito nestas bobajadas e detonou o sujeito no campo de comentários. Inclusive, apontando que ele não tem a menor ideia sobre como diferenciar pronome, adjetivo e artigo. Coisa que eu também não sei, apesar de ser jornalista. Absoluta por conservadores, onde 82% são cristãos. E se não frearmos essa sandice a tempo, logo irão querer trocar a língua portuguesa pelo pajubá, conforme explicado pela teoria da janela de Overton. Portanto, é dever de todos nós cuidarmos
do nosso patrimônio linguístico e não iremos entregar a nossa bela língua portuguesa às crias neuróticas, psicóticas e acéfalas de Paulo Freire, que em 1989 deu início à destruição intelectual e ao aprisionamento mental dos nossos jovens. Esse energúmeno e infeliz patrono da educação também ajudou a formar grupos que surfam onda de modismo ideológico socialista, progressista, regressista e comunista para impor suas agendas políticas aos demais cidadãos brasileiros. Enfim, um típico bolsominion. E o melhor de tudo é que, se um dia o Hermes e Renato fizesse uma paródia de Bastardos Inglórios, eu tenho certeza que o Hitler brasileiro dos caras seria muito parecido com o Thiago. Político escroto tem em todo lugar. Claro que o Brasil faz um esforço descomunal para liderar a lista dos piores líderes em nível mundial, mas a gente sempre precisa levar em conta que a concorrência é dura, então temos que nos esforçar diariamente para assegurar esse posto. Por aqui, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, inovou, abaixando a idade permitida para quem quisesse se imunizar. E o que aconteceu? Ele gerou filas de até 5 quilômetros de pessoas que vieram até de outras cidades querendo a vacina. Ou seja, provavelmente, com essa atitude, ele dinamizou o contágio do vírus nessas aglomerações. Tá de parabéns pela estratégia, Washington. No entanto, por incrível que pareça, essa atitude é melhor até que a da governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem, que se orgulha em uma edição do CEPAC, também conhecido como Reunião de Nazistas Freestyle, que o estado dela foi o único dos Estados Unidos a nunca adotar nenhuma medida de contenção contra o vírus e ainda saiu aplaudida. For those of you who don't know, South Dakota is the only state in America that never ordered a single business or church to close. A parte sem graça da história é que a mulher fala isso mesmo com o estado dela sendo a terceira região com mais morte per capita dos Estados Unidos, e isso não é pouco em um país com 50 estados. Mas se ela e os eleitores não se importam, então não sou eu quem vai defender um lugar que eu sequer consigo apontar no mapa. Estão tentando nos calar, prendendo militantes, prendendo quem tuita contra o presidente, querendo a prisão de apresentador demagogo, mas que não é possível, né? Também tá acontecendo um cala-boca entre professores e servidores públicos. Nós mesmos da Galanceios fomos processados pelo Léo Índio, o primo só do Carluxo. E para que continuemos a falar do jeito que a gente quer, sem que ninguém nos cale, porque não vão nos calar, a gente conta com vocês. Tem aqui no primeiro comentário todas as formas que vocês podem nos apoiar e ajudar a Galanceios a continuar essa luta contra o negacionismo, contra o obscurantismo, contra Jair Bolsonaro. Tem aqui o nosso Pix, nosso Apoia-se, nosso Seja Membro, nossa conta corrente, nosso PayPal. Se você puder, nos ajude e muito obrigado. Nos siga também nas outras redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, para continuar vendo toda essa desorganização do governo Bolsonaro. E se você é um desses que ainda acredita no Gilson da sanfona, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão!